Boa noite a todos e todas. Agora que já estamos todos por aqui, vamos dar início à aula aberta com o tema Operação Urbana Consorciada na cidade do Rio de Janeiro, que será proferida pela Sabrina Bride, Manuel Fiasco, Gabriel Denadai. Essa aula aberta é um oferecimento do curso Legislação Rio, dos quais os três são professores, coordenado por mim. Meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou professor da PUC, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e esse é um dos cursos oferecidos pela CSEC, a Coordenação Central de Educação Continuada da PUC, na área de arquitetura. Nós estamos aí chegando à 18ª, 19ª edição do nosso curso, e essa é mais uma de nossas aulas abertas, com um tema muito interessante que será apresentado aqui pelos nossos professores. Confirmando com relação às perguntas, que quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para registrá-la pelo chat, pode ser no geral, direcionado para mim, e dentro do possível, as mesmas serão respondidas ou durante a fala dos professores aqui, ou no final da aula aberta, tá bom? No final da explanação. Então, passando aqui direto. Importante, tem um aviso sobre a questão de declaração de participação, como é que ela deve ser feita, ela está sendo colocada aqui no chat pelo nosso suporte. Bom, pessoal, queria então agradecer a presença de vocês, desejar a todos nós uma excelente aula aberta. Eu vou passar aqui na ordem para Sabrina, Manuel e Gabriel darem uma boa noite e a gente dá início à nossa aula. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa aula aberta. Como o Marcelo falou, meu nome é Sabrina Bride, eu sou uma das professoras do curso de Legislação Urbana e Edilícia do Rio de Janeiro, e atualmente eu sou funcionária, né, concursada da Prefeitura, e trabalho justamente com a parte de licenciamento de projetos especiais. Então, a gente vê essa legislação é, como uma forma, uma ferramenta muito interessante a ser explorada e que, na verdade, é pouco conhecida na maioria dos profissionais. Então, dessa forma, a gente teve interesse em colocar esse assunto em pauta, justamente para apresentar isso, é, e que seja mais difundido, digamos assim, esse instrumento legal. E espero que seja proveitoso para vocês. Passo agora para o Manuel, que é outro professor aqui do curso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Manuel Fiaschi, eu sou arquiteto, sou líder aqui da A Mais Arquitetura, uma empresa de projetos e aprovações. Nós trabalhamos diariamente fazendo projetos e aprovações de projetos, e a gente entende que é muito importante saber a legislação para criar e saber a legislação também para poder atuar nesse campo que pode gerar muitos frutos, né? Ou seja, meu papel aqui no curso, junto da Sabrina e do Gabriel, sob a coordenação aí do Marcelo, é justamente colocar nesse curso o olhar prático, o olhar de quem trabalha com a legislação projetando. Ou seja, no curso a gente faz alguns estudos, pratica com vocês a legislação. Tá? É um prazer estar aqui com todos vocês para essa aula aberta. O tema é muito interessante, bastante novo, né? E parabéns a todos por estarem aqui presentes na aula, né? Uma segunda-feira, às 7h16 da noite, ou seja, é um esforço extra que todo mundo está fazendo para ter mais ferramenta e para melhorar aí na profissão e melhorar a cidade como um todo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Denadai, eu sou arquiteto da Prefeitura, também na Secretaria de Urbanismo, trabalho há muitos anos na parte de planejamento urbano e também sou professor no curso, onde a gente tenta destrinchar um pouquinho a legislação, explicar um pouquinho os meandros da legislação,
a prática, né? A gente faz uns exercícios bem interessantes. E esse curso aqui a gente vai falar das operações urbanas, que são os elementos, assim, nível 2, digamos assim, da legislação, né? Pouca gente tem facilidade de mexer com isso e eles são muito interessantes, eles permitem bastante coisa, eles têm sua serventia. E espero que vocês gostem. Bem-vindos todos. Já somos 50 já, olha aí. Todos vocês 50 que estão aqui nessa noite de segunda-feira. Espero que vocês apreciem. Sabrina, fique à vontade então para dar início. Só comentando mais uma vez, ó, no chat, se vocês olharem a questão da declaração da participação dele, deem uma olhadinha ali para que todos possam, enfim, quem precisar aí do comprovante. Sabrina, fique à vontade aí para iniciar. Tá joia. Bom, eu vou compartilhar aqui o material. Só um instantinho. Bom, esse é o nosso assunto de hoje e vamos lá, né? Vamos começar. Primeiro, entendendo o que é uma operação urbana consorciada, que carinhosamente a gente chama de OUC, que são justamente intervenções urbanas pontuais, tá? Elas são coordenadas pelo Poder Público Executivo Municipal, envolvendo a iniciativa privada, moradores, proprietários, investidores e usuários do local e demais instâncias governamentais com atuação na área, numa determinada área, tá? Com o objetivo de fomentar transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental e urbana. Tá? Esse é o conceito da operação urbana consorciada. E essa operação urbana consorciada, ela é um instrumento legal já previsto no nosso Estatuto das Cidades, tá? E ela aparece também no nosso plano diretor, já aparecia antes, né? E reforçada agora também no novo plano diretor, que é a LC 270 de 2024. Então, é um instrumento legal, que é pouco utilizado, na verdade, pouco explorado pelos empreendedores, que propicia um aumento de potencial bastante considerável, tá? Bom, e para que serve essa operação urbana consorciada? Aliás, no que consiste? Ela consiste justamente na delimitação de uma área, para a qual é elaborado um plano de ocupação e intervenções urbanísticas, no qual estejam previstos a implementação de infraestrutura, reordenamento da estrutura fundiária, reorganização das relações entre espaço público e privado, mediante cobrança de contrapartida dos proprietários, investidores e usuários permanentes pela valorização advinda das melhorias urbanísticas. O que esse texto quer dizer, né? No que consiste essa operação? Bom, como a gente já falou, é a delimitação de uma determinada área que é de interesse público, que vai servir para o interesse público, seja a construção de um novo parque para a cidade, seja a construção do autódromo, por exemplo, né, do novo autódromo do Rio de Janeiro. Essas operações consorciadas, elas vão promover a desapropriação de uma parte dessa área específica, definida pela prefeitura, é, e aí os proprietários que são, né, desses lotes que vão ser atingidos pela operação consorciada, eles têm a possibilidade de vender o potencial construtivo que eles não vão poder aplicar
naquele local, já que vai ser necessário a desapropriação dessa área para a elaboração de enfim, de um equipamento público de interesse coletivo, de interesse da prefeitura. Então, essa operação, ela é justamente isso, a formalização de uma empresa que eles chamam de SPE, que é Sociedade de Propósito Específico, com essa finalidade de gerenciar esse novo projeto, um master plan para o local, o projeto executivo, a execução das obras, até o final desse contrato e até mesmo a gestão dessa venda de potencial para outros locais da cidade, ok? Então, esse é o objetivo da operação urbana consorciada. E hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem 5 operações consorciadas em vigor, tá? Temos uma sexta, que é a do Porto Maravilha, a LC 101, mas que nós não colocamos aqui na lista, justamente porque ela não é a operação consorciada que possibilita a transferência de um potencial construtivo para outras regiões da cidade. Mas o Porto Maravilha também é uma operação consorciada, tá? Envolvendo o poder público, né, a iniciativa pública com a privada, é uma combinação entre esses dois entes, digamos assim. O primeiro que a gente vai falar é da operação urbana consorciada do Parque da Barra, que ele também é conhecido como Parque Nelson Mandela, tá? Se vocês forem observar, é um instrumento legal desde 2013 que ele está em vigor. O decreto 38.646 de 2014 regulamentou essa lei do Parque da Barra, tá? E atualmente, a LC 274 de 2024, ela estendeu o prazo dessa lei complementar 133, ou seja, essa lei complementar ela já tinha acabado o prazo dela, mas ela teve o seu prazo estendido, e além de ter o prazo estendido, houve a possibilidade de um aumento maior ainda do gabarito e dar uma fórmula para o cálculo dessa contrapartida, tá? Então, observem que a lei ela acabou, né, extinguiu o prazo, mas como todo o potencial não foi vendido, a LC 274, que é mais recente, propiciou a extensão desse prazo para que esse potencial seja absorvido, né, enfim, que seja finalizado essa operação consorciada com o potencial máximo que ele pode gerar, tá? Então, a gente pode observar que o Parque da Barra, essa parte em amarelo, que está escrito aqui como setor 1, é toda a área doadora do potencial construtivo, ok? E no slide a seguir, a gente tem as áreas receptoras desse potencial. Observem que basicamente a área da Barra da Tijuca, algumas áreas, não sei se está dando para vocês observarem, mas essas manchas em laranja são os locais onde existe a possibilidade de receber esse potencial construtivo, ok? Bom, no caso do lote receptor, aquele que vai receber o potencial, quais são os critériozinhos, o que há de potencial para esses locais? No caso da construção, por exemplo, de um residencial multifamiliar, há um incremento de 0,5 no IAT vigente para o local.
Então, vamos supor que o IAT para o local seja de 2. Então, o incremento vai passar para 2,5, ou seja, vai ganhar mais 0,5 nesse potencial, tá? Do IAT, do Índice de Aproveitamento do Terreno. No caso de hotéis, também é um acréscimo de 0,5, que vai ser variável de acordo com a subzona, o máximo permitido, tá? No caso do residencial multifamiliar, eu coloquei aqui uma observação que esse IAT máximo é de 3. Então, se eu tenho 2, eu posso ter um incremento de 0,5 passando para 2,5. Se eu tenho um IAT em vigor de 2,5, eu posso chegar a 3. Mas e se para o local eu tenho 3? Bom, aí eu não tenho como aumentar esse potencial, tá? Porque o máximo é de 3, ok? A mesma coisa vai acontecer para a construção de novos hotéis, sendo que é variável de acordo com a subzona do Decreto 3.046, tá? Então, pode haver diferenças nesse máximo de IAT no caso de hotéis. E no caso do uso comercial e de serviços, também há a possibilidade desse incremento de 0,5 com o IAT máximo de 1,5, ok? Então, além desse incremento do IAT, né, desse potencial, existe a possibilidade de acréscimo de 4 pavimentos ao gabarito vigente para o local. Observem o incremento que essa lei permite, né? Antes, a LC 133 permitia acréscimo de 2 pavimentos e a LC 274 acrescentou mais 2, ou seja, possibilitando o acréscimo de 4 pavimentos ao gabarito local. Então, vamos supor que o local, o máximo permitido pela LC, pelo decreto 3046, estabeleça 8 pavimentos. Se eu posso somar mais 4, então eu vou poder 12 pavimentos, ok? E, além disso, um incremento de 10% na taxa de ocupação para o local. Então, se eu tenho uma taxa de ocupação de 50%, eu vou poder ocupar 60%, tá? 55. Desculpa, peraí. 10%, né? Se eu tenho 50%, eu vou 55. ter um incremento de mais 10, tá? Então, eu vou ter mais 10%, passando para 60%, tá? Bom, como eu falei, a LC 274, ela estendeu o prazo. Então, para essa operação consorciada, existe o prazo até metade de 2027, ok? Ganhamos aí mais uns 2 anos, já que a 274 entrou em vigor em 2024, então já se passou aí um ano, então é até 2027. Para isso, como é que eu posso, quais são os documentos necessários para a prefeitura, que a gente precisa formalizar essa transferência de potencial da área doadora para a área receptora? Bom, essa empresa vai formalizar um termo de potencial construtivo transferível, tá? E aí, a prefeitura, isso é formalizado pela prefeitura, tá? É feito um termo de potencial construtivo transferível e existe para o receptor, né, desse potencial, a certidão de potencial construtivo transferido. Ou seja, vamos supor que eu tenha lá um potencial construtivo de 1 milhão de metros quadrados, mas eu sou
uma empresa que estou adquirindo potencial e só quero 5.000. Então, vai ser formalizado uma certidão de potencial construtivo transferido, ou seja, esse receptor vai formalizar esses 5.000 metros quadrados transferido, ok? Bom, e aí, essa é uma operação consorciada. Uma segunda operação consorciada é do Parque Inhoaíba, ok? O instrumento legal é a LC Sabrina, 258. Oi, Manuel, oi, tudo bem? tudo Queria bem? só fazer uma pergunta para você. Sim. Reparem só, né, na operação urbana consorciada do Parque da Barra, você ganha 4 pavimentos. É bastante relevante isso em termos de projeto. Isso muda totalmente a, o potencial do terreno em termos volumétricos. Embora o IAT a gente ganhe apenas meio, né? E taxa de ocupação aumenta um pouquinho, 50 mais 10%, né? Como a prefeitura entende que seria isso. Agora, muito bem, qual é o valor do metro quadrado que eu tenho que pagar para conseguir essa transferência, né? Porque a pessoa que quer fazer, por exemplo, o Parque da Barra, tem um orçamento lá para o parque. Então, ela vende esse potencial construtivo para que a gente possa subir 4 pavimentos, por exemplo, né? Como que calcula esse valor? É um valor que a iniciativa privada vai definir ou a prefeitura ajuda nesse cálculo? Na verdade, é em função do valor de mercado, tá? Para determinada região. Então, se você está vendo uma área de Campo Grande, vai ser em cima desse valor estabelecido do metro quadrado para Campo Grande. Se for na Barra, é o metro quadrado para É aquela uma região. fórmula, né, Sabrina, que geralmente vai usar aquele valor que é a base do IPTU, o valor venal do IPTU, Isso. né? Exatamente. Mas isso, essa venda desse potencial, a prefeitura não tem envolvimento com relação à venda desse potencial, porque, como a gente já falou no início, é formalizada uma empresa que vai ser, ou esses proprietários desses terrenos vão participar dessa empresa, ou vão passar o imóvel, digamos assim, para esta empresa gerenciar essa compra e venda de potencial, tá? Então, essa empresa que é uma iniciativa particular, é que vai fazer isso. Observem que na LC 133 não existe nenhum pagamento para a prefeitura, tá? Isso a gente observa principalmente nessas operações consorciadas mais antigas, tá? De 2013, essa de 2022. As mais recentes, a prefeitura pede uma contrapartida, ok? Mas essa 133 é uma transferência de potencial entre particulares. Só precisa ser formalizada na prefeitura, claro, porque existe a necessidade de um controle dessa operação. É, então, só continuando, no caso do Parque em Uaíba, a gente tem a Lei Complementar 258, que institui a operação, é, a Lei Complementar 272 de 2024 estende esse prazo da Lei Complementar 258 e também na LC 27, desculpa, na LC 274 existe uma complementação de área receptora, ou seja, foi incluída mais uma área dentro dessa operação consorciada, ok? Bom, esse aqui é a nossa área, no caso do Parque em Uaíba.
que fica em Uaíba, Campo Grande, aquela região dali, e a gente pode observar que a nossa área receptora, ela justamente pega um pouco ali de um eixo, tá vendo? Me ajuda aqui, Manuel e Gabriel, que eu não estou conseguindo ler aqui. Cândido Benício, né? Todo esse eixo Exato. aqui, tá? E uma regiãozinha aqui de Jacarepaguá, Estrada do Gabinal, né? Então, pega uma partezinha disso, e também um trechinho da Barra da Tijuca, ok? Então, essa operação consorciada definiu essas áreas para áreas de recepção. No caso dessa operação consorciada, a gente observa, como são vários setores, como a gente pode observar aqui, setor A, B, C, G, H, quer dizer, são diversos setores, então por isso a gente não pode, não teria sentido eu colocar aqui setor por setor, então coloquei de uma forma geral qual é o incremento de potencial que essa legislação permite, que seria o aumento do IAT, o aumento de taxa de ocupação, aumento de gabarito e, em alguns setores, a ampliação dos usos permitidos. Por exemplo, vamos supor que em um determinado setor só existe a possibilidade do residencial. E aí, pela operação consorciada, é possível fazer uma parte comercial ou um empreendimento de serviços, um shopping, enfim. É possível, inclusive a ampliação desses usos permitidos, tá? Mas é claro que em função de cada setor. Manuel, quer complementar? Sim. Então, essa operação urbana consorciada de Inhoaíba também, ela não prevê que a prefeitura receba alguma contrapartida. Não, Quem vai receber a contrapartida é o proprietário dessa área de Inhoaíba, e ele tem também a obrigação de fazer o parque municipal. Ou exatamente. seja, não é que ele vai fazer a operação urbana consorciada e arrecadar o valor financeiro para ele, né? Ele tem que Não, entregar um parque municipal que provavelmente já está definido com a prefeitura qual o valor desse parque. E aí, exatamente. em função disso, ele faz o cálculo e diz: cada metro quadrado vale tanto. E aí ele Uhum. oferece para o mercado poder comprar e aumentar IAT, taxa de ocupação, gabarito, ampliar usos, enfim. É assim que funciona, né? Isso. Essa empresa é formalizada pelos proprietários, pelos interessados, ela tem essa função justamente de elaborar o plano, seja do parque, seja do autódromo, seja de qual for o empreendimento, de fazer todo o projeto executivo, de acompanhar, de fazer a obra. Por isso que ela cobra pelo potencial, tá? Então, justamente, não é só arrecadar. Opa, vou dar esse dinheiro para os proprietários que, pobres coitados, foram desapropriados lá daquela área. Não, não é bem assim. Essa empresa tem a função justamente de gerenciar esse montante a ser recebido e executar a obra. E existe uma comissão municipal que tem o objetivo de acompanhar essas operações consorciadas, tá? Pessoal, Então, só a esclarecendo fiscalização. aqui, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Camila, eu até sinalizei para você, podem fazer pelo chat que a gente vai direcionar aqui, tá bom? Daqui a pouco, até se vocês quiserem, tem já algumas perguntas aqui que eu posso direcionar a vocês. Só para falar disso que a Sabrina falou, o
cada operação tem o seu objetivo, né? Então, por exemplo, nessa do Parque da Barra, né? A venda do potencial está condicionada à cessão ao município do terreno para aumentar o parque. Então, a prefeitura escolheu o terreno onde vai ficar o parque, né? A região onde vai ser o parque. E à medida que você, que é um dos proprietários dos terrenos ali, vende o seu gabarito, né? O seu potencial, você é obrigado a doar esse terreno para a prefeitura. O terreno troca de mão, né? Isso é específico dessa operação urbana. Se você vai na operação do Parque de Inhoaíba, é outra organização, né? Já tem a gestão do parque e tudo mais. A de São Cristóvão, né, do Vasco da Gama, já é inclusive outra. O Vasco não cede nada, né? O Vasco ganha um dinheiro para recuperar lá o bem dele, né? O estádio. Então, cada operação tem um objetivo, né? A renda da operação vai nessa direção de viabilizar esse objetivo. Não sei se foi claro essa. Foi sim, é isso mesmo, né? Na verdade, cada operação ela tem as suas regras definidas. É claro que a gente está colocando aqui de uma forma geral, porque não dá para a gente trabalhar todas elas individualmente, mas é isso mesmo que o Gabriel falou. Na verdade, cada uma tem lá o seu roteirinho a ser seguido, que essas empresas, ou quais são os deveres, né, que essas empresas têm para poder concretizar essa operação consorciada. Bom, essa operação de Inhoaíba, ela então, como houve a extensão do prazo, ela passa a totalizar 12 anos. Até 2034 a gente tem essa operação consorciada e os documentos necessários são os mesmos, ou seja, a gente precisa do termo de potencial construtivo transferível, ou seja, a gente precisa da formalização dessa empresa para poder fazer essa transferência, e a pessoa que vai receber este potencial precisa formalizar também na prefeitura através da certidão de potencial construtivo transferido, ok? Bom, outra operação, a terceira operação que a gente vai falar é a Operação São Januário, que é justamente lá do complexo do Vasco da Gama. E a gente tem a Lei Complementar 272, que é a que institui a operação, o decreto que regulamenta, que é o 55.511, e tem outros decretos que 55.512, que constitui a comissão que vai acompanhar esse processo, o decreto 55.513, que tomba esse complexo do Vasco da Gama, e a lei complementar 285, que saiu agora, em 2025, que altera algumas coisas, alguns artigos lá da LC 274, ok? É, então, como a gente já viu, a área doadora desse potencial é justamente esse complexo do Vasco da Gama, que, como o Gabriel falou, não é o objetivo de transformar em um parque nem nada, ou seja, é da iniciativa particular do Vasco da Gama em modernizar o estádio e a região ao redor. Então, por isso, como ele não vai, digamos assim, atingir o potencial máximo dele, porque ele é um estádio, né? Essa região, ela não vai chegar ao seu potencial máximo. Foi feita, então, uma operação consorciada para ter, digamos assim, fonte de renda para poder fazer essa reforma que esse complexo de São Januário precisa. Então, observem que não é só para benefício é comunitário, claro, mas
um, digamos assim, um local privado, né? Não é público. Manuel quer complementar, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero explicar de uma outra forma, Sim, porque, né, da onde vem a operação urbana consorciada? Ou seja, o Vasco tem esse terreno, ele não pode construir nesse terreno, porque, primeiro, a gente tem partes tombadas, a gente não vai conseguir construir todo o potencial construtivo, toda a ATE que esse terreno teria direito. Então, essa ATE que ele não consegue utilizar, ele vende para outras áreas. Ou seja, tem um sentido, né? Você vê o Parque da Barra. Não dá para construir, então o potencial construtivo de lá é vendido para outras áreas. O Parque em Uaíba não dá para construir lá, esse potencial é vendido para outros lugares. Essa que é a lógica, ou seja, a ATE ela não surge do nada, ela tem que surgir de um terreno, tá? Só para complementar a fala da Sabrina. isso aí. Só para lembrar que o Vasco ele não é só tombado, né? Ele como clube ele tem o uso consagrado, então você não poderia trocar o uso do Vasco ou de qualquer outro clube da cidade. E as áreas de campo de futebol profissional, né, das cidades são consideradas não edificantes, né? Então, o campo do Vasco, o campo do Fluminense, o campo do Flamengo são potencial zero, digamos assim, né? Potencial efetivo zero, mas ele teria, se você fosse ver pela legislação local, se não fosse um clube, um potencial lá X, Y ou Z, e é esse potencial que é vendido. É interessante o pessoal saber, o Vasco fez isso, né? O Fluminense está querendo fazer isso também nas Laranjeiras, então de repente a gente vai acabar vendo uma outra. E o Botafogo não quer fazer isso porque a área do Botafogo já tem um shopping embaixo, né? Que foi uma lei específica do César Maia em 92. E o Flamengo não é dono da área dele, então não pode vender o próprio potencial ali na Gávea. Então daqui a pouco o Fluminense quer, não sei, que é uma lei, né? Ainda não existe projeto de lei, mas eu sei que o Fluminense tem esse desejo. De repente aparece uma outra aí. É isso aí. E continuando aqui na operação consorciada de São Januário, observem que também o potencial pode ser transferido para a Barra, tá? A Barra é sempre, né, a menina dos olhos, digamos assim, e uma boa parte, uma grande parte, para a zona norte da cidade. Madureira, aqui toda essa região, Ramos, Inhaúma, Pavuna, ali nessa região, existe esse, a possibilidade de obtenção desse potencial, tá? Sabrina, só uma coisa: teve alguém que perguntou se as áreas receptoras estavam em eixos de transporte. Nesse mapa que você colocou aí da OC de São Januário, dá para ver claramente que ela segue os eixos. A Barra é um grande eixo, né? Na Barra é difícil É, não estar no eixo. Mas quando você olha a Zona Norte, você vê que as áreas receptoras estão ao longo dos principais eixos sim, da sim. região. É, com certeza, Tá? justamente para É bom que incentivar já responde mesmo, uma né? pergunta. Bom, nesse caso, como a gente falou, essas operações consorciadas, elas normalmente são feitas, a venda desse potencial é sempre entre particulares. Mas, de 2024 para cá, essas operações consorciadas passaram a ter uma equivalência entre o setor doador e setor receptor, tá? Ainda é uma venda de potencial, só que esse potencial construtivo adquirido não é obrigatoriamente o mesmo a ser utilizado no setor receptor em função do quadro ao lado, tá? É,
por exemplo, nos anteriores, de Inhoaíba, e do Parque da Barra, se eu adquiro 5.000 metros quadrados, eu vou poder aplicar este potencial construtivo na minha área receptora, 5.000 metros quadrados. Já a partir desta operação consorciada de 2024, por exemplo, a gente observa um certo incentivo para determinadas áreas, apesar do incentivo, o seu potencial vai ser menor. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no setor 2A, ou seja, da minha área receptora, o meu índice de equivalência é 1,48. Então, se eu estou comprando 1.000 metros quadrados, eu vou poder aumentar a minha área em 1.480 metros quadrados. Ou seja, a prefeitura está estimulando, aumentando essa área, é, nesses setores aqui desse eixo do setor 2A, por exemplo. E nos demais setores, a gente observa que existe uma diminuição. Ou seja, se eu compro 1.000 metros quadrados, eu só posso aplicar 450 metros quadrados, no caso do setor 2B. Ok? Então, apesar de haver um estímulo, é claro que esse incremento vai ser menor, ou seja, eu preciso comprar muito mais área e aplicar menos. Tirando, no caso, esse setor 2A, que você está incentivando, né, realmente a construção nessa região. Pode falar, Manuel. Reparem que quanto mais nobre o local, mais caro fica de você comprar metros quadrados, né? Então a prefeitura quer incentivar o setor 2A, que são aqueles corredores da Zona Norte, Ó, então você ganha mais metros. E olha as aqui, ó, áreas, setor é, 2A, desculpa, Manuel. Toda essa exatamente aí onde o área da Sabino está Zona indicando. Norte é aonde existe o maior incremento. Já nessa região daqui, onde é da Barra, né, o metro quadrado é bem mais caro, com certeza, você vai adquirir um potencial menor. Pode falar, Manuel, desculpa te Era interromper. isso, esse raciocínio sempre existe em todas as leis de operação urbana consorciada que tem índice de equivalência. Quanto mais nobre o local, mais metros quadrados você precisa comprar para viabilizar a operação urbana. Exatamente. Bom, e dessa operação consorciada, também os setores vão variar de acordo com o local, né? Porque existe os setores lá da Zona Norte, os setores da Barra. Então, de uma forma geral, existe um aumento do IAT, um aumento de taxa de ocupação, o aumento do gabarito, a ampliação dos usos permitidos e em áreas com coeficiente de adensamento, não se aplica o parâmetro se as unidades tiverem áreas privativas maiores que 100 metros quadrados. Tá? O que que é esse coeficiente de adensamento? É justamente aquele coeficiente que é para não permitir uma ocupação intensificada naquele local residencial, tá? Mas a lei diz o seguinte, que se você tem um coeficiente de adensamento para aquele local, se você fizer unidades com áreas privativas maiores que 100 metros quadrados, você não tem uma limitação de número de unidades, ok? Então, isso aqui também é um fator, né, a mais nessa operação. Lembra que eu falei que nas demais operações não existia o pagamento, não existe, né, o pagamento para a prefeitura.
Já a partir dessas operações de 2024, existe o pagamento de contrapartida financeira de R$ 150 o metro quadrado transferido, tá? Do o proprietário do lote receptor, ou seja, eu vou ganhar esse potencial. Então, eu vou pagar à prefeitura uma contrapartida financeira, que é claro que esse é o valor estabelecido na lei, mas é claro que esse valor é corrigido anualmente pelo IPCAE. Então, esse valor de 150 vai aumentando de ano para ano, claro, e é em função desse potencial transferido. Então, voltando ao slide anterior, quando a gente fala lá da equivalência, se eu estou recebendo, paguei 1.000, estou recebendo 1.480 metros quadrados, eu vou pagar 1.480 metros quadrados para a prefeitura vezes 150, ok? E reajustado pelo IPCAE, ok? Da mesma forma, se eu comprei 1.000, no caso do setor 2G, se eu comprei 1.000, vou poder ter 500 metros quadrados adquirido. Então, se eu vou ter 500 metros quadrados adquirido, eu vou pagar pelos 500 metros quadrados vezes 150 para a prefeitura, ok? E os documentos são sempre os mesmos, tá? Já pela operação urbana consorciada do autódromo, a gente tem a Lei Complementar 273, o decreto que regulamenta o 55943 de 2024 e a Lei Complementar 284, ela alterou alguns artigos lá da LC 273. Bom, aqui é a definição da área do novo autódromo do Rio de Janeiro, que é justamente a área doadora, e aqui é toda a região que pode receber esse potencial construtivo, observando a Zona Norte, também tentando incentivar essa região da Zona Norte e também as áreas da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, enfim, essa região mais nobre, digamos assim. Também tem a questão do índice de equivalência, que segue o mesmo raciocínio. Você vai adquirir uma área maior, mas quando aplicada no lote receptor, essa área é menor, tá? Então, em função desse índice de equivalência. Da mesma forma que outras operações consorciadas, a anterior, por exemplo, existem diversos setores e o potencial vai ser em função do aumento de IAT, taxa de ocupação, gabarito, ampliação de usos permitidos e aquela questão do coeficiente de adensamento quando existir para o local. Se a área privativa for maior que 100 metros quadrados, não há necessidade de atendimento desse número máximo de unidades. Manuel, quer falar? Complementar, prestem atenção, essa é muito atrativa, tem lugares que pode se fazer 12, 13, até 18 pavimentos. Então essa é bastante interessante de estudar, porque tem áreas realmente que ficam muito atrativas. Também da mesma forma que a gente já comentou, existe a necessidade de pagamento de contrapartida financeira para a prefeitura em função desse quadro de equivalência. O prazo é até 2044, quer dizer, essa operação consorciada tem aí 20 anos de duração e os documentos os mesmos. E, por fim,
Então, mais recente é a operação consorciada do Parque Olímpico, que é a Lei Complementar 284 de 2025, saiu agora em julho. Então, não existe uma regulamentação até o momento para essa lei complementar. Então, existe a necessidade de alguns pontos que precisam ser regulamentados. São as áreas doadoras desse potencial construtivo, tá? É, também a área receptora, a gente pode observar novamente esses eixos lá da Zona Norte, a Barra da Tijuca. A gente pode observar que existe até uma sobreposição de áreas, tá? Receptoras, digamos assim. Existe também a equivalência dos setores, existe essa previsão. Observe que, por exemplo, no setor 3A, olha como aumenta, né? 2,55 potencial. Qual é o setor A? Justamente da Zona Norte, permitir um incremento nessa região, para estimular a construção nessa região, tá? Outros que permanecem de igual para igual, né? Você adquire a mesma área e vai aplicar a mesma área, e outros que você tem aí uma perda, digamos assim, de área. Nesse caso do Parque Olímpico, a gente tem é, um aumento de IAT, taxa de ocupação e gabarito. Não tem previsão com relação ao coeficiente de adensamento, provavelmente não pegou nenhuma área que tenha coeficiente de adensamento, e também não há essa previsão de aumento dos usos permitidos, tá? Também tem a contrapartida financeira, e o prazo é de 30 anos dessa operação consorciada, que começou agora, né? Quer dizer, ainda não tem nada concreto, nem empresa, nem regulamentação, mas ela vai até 2055, ok? Bom, algumas observações gerais, né? Os imóveis das áreas receptoras do potencial construtivo poderá adquirir potencial construtível transferível oriundo de uma ou mais operações urbanas consorciadas em vigor, desde que haja sobreposição de áreas, tá? É claro que a gente tem que ler cada operação consorciada, se ela vai permitir essa sobreposição, mas em alguns casos existe a possibilidade de sobrepor essas operações, ou seja, eu pego o potencial de uma determinada área, pego o potencial de outra área. E aí, a observação 2 esse potencial construtivo transferido deverá respeitar como limite máximo os parâmetros edilícios definidos pela operação urbana consorciada menos restritiva da qual foi adquirido o potencial. Ok? Então, existe essa possibilidade de sobreposição. Ah, mas então eu vou poder crescer, sei lá, 20 pavimentos? Não, existe uma limitação máxima de 18 pavimentos, tá? Então, eu ganhei 4 de um, ganhei 3 do outro, contanto que o gabarito em vigor, mais essas outras operações, não ultrapasse 18 pavimentos, é permitida a sobreposição de operações, tá? Além disso, é uma pergunta que pode ficar como dúvida: os pavimentos de cobertura não são considerados como bônus, devendo ser adquirida por contrapartida em vigor, tá? Por quê? Sabrina, mas a LC 270, o plano diretor, permite aquele pavimento de uso comum como bônus, mas ele era para o gabarito em vigor, tá? Da mesma forma que o decreto 3.046 define um gabarito para o local. Ele define, por exemplo, 5 pavimentos,
E aí você pode ter lá o benefício, o bônus lá da cobertura, né? Pelos incisos lá, esqueci o número do inciso das disposições gerais do 3046. Mas esse bônus é para o gabarito em vigor. A partir do momento que você está recebendo esse potencial oriundo de uma operação consorciada, essa cobertura não é mais para o gabarito em vigor. Ela vai estar além do permitido. Então, essa cobertura, se for feita, é através de contrapartida. A contrapartida está em vigor? Bom, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, hoje a gente tem uma contrapartida em vigor que ela é válida até dia 1º de dezembro. Depois, só Deus sabe quando é que vai abrir uma nova contrapartida, tá? De mais valerá, que eu digo, tá? Para novas construções, digamos assim. E é isso, eu não sei que horas são, por isso que eu estou correndo um pouquinho. Bom, 20:08. Manuel, você queria dar uma palavrinha e eu vou partir aqui para as perguntas. Fica à vontade aí. Não, realmente eu Deixar aqui. queria partir para responder as perguntas, né? O pessoal fez bastante pergunta, a gente podia aproveitar esse tempinho para ir respondendo. Tá ótimo. Eu vou passando aqui, eu acho até que pela quantidade de perguntas que eu já registrei aqui, eu acho que vai ser interessante a gente ser bem ágil aí e vou colocando então. Agradecer a presença, enfim, da Ellen, secretária municipal aí de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Itajaí, Santa Catarina. Vamos lá. A primeira pergunta aqui do Guilherme: a certidão pelo receptor não ficará atrelada ao habite do gerador? Desculpa, não escutei. Tá. A certidão pelo receptor não ficará atrelada ao habite do gerador? Não, não. Não. Tá, Nesse perfeito. caso, não. É porque está se pensando no reviver, né, da operação interligada, que é outro tipo de instrumento legal, e aí sim o reviver ele tem essa questão de ser atrelado, né, o habite do receptor ao habite do construtor, do doador, digamos assim. É que Perfeito. nesses casos o doador não necessariamente constrói, né? Ele doa o parque, ou no caso do Vasco, ele vai fazer a reforma de São Januário. No caso de Inhoaíba, ele vai fazer o parque. Se for esperar ele fazer o parque ele teria que ter para fazer a doação, né? Para fazer a compensação, digamos assim, você seria impossível fazer porque você teria que esperar ele vender todo o potencial de uma vez para poder viabilizar o parque inteiro ou a obra inteira de São Januário. Nunca ia sair. Perfeito. A Maria Lobo, ela pergunta: e qual é o prazo de validade entre o termo e a certidão de potencial construtivo transferido, como não há outorga onerosa? Na verdade, isso também vai variar de A Maria está legislação. comentando que você já respondeu de certa forma. Já respondi, mas de qualquer forma vai variar de legislação para legislação, tá? E muitas vezes você pode adquirir o potencial, mas não construir imediatamente, contanto que isso não extrapole o prazo máximo da operação consorciada. Tá, então ela complementa a pergunta de 20 a 30 anos? Aí depende da legislação específica que ela está usando, qual é a operação que ela está usando. Então, cada operação tem um prazo de validade. Tem umas que tem 15 anos, outras 12, outras 30, tem outra que tem Perfeito. 20, então depende. Tá ótimo. O Marco Antônio, ele pergunta: a OC em Inhoaíba deu origem ao Parque Oeste? Acho Não que é uma entendi a colocação, pergunta. na verdade. Acho que é uma colocação. Marco Antônio, se você puder, só confirma aqui no chat que eu dou uma olhada. A Maria Lobo também fez uma pergunta sobre a questão de transporte. Deixa eu ver aqui. A Patrícia.
Patrícia Matos, que já fez aqui o curso com a gente, quem define qual será o empreendimento a ser construído? Quem define o empreendimento que será que é a da área Desse doadora, é ponto, isso? Se for da área doadora, é a própria prefeitura, no caso dos parques, da construção do autódromo, ou seja, é um interesse público, digamos assim. No caso do Vasco, não, porque é um local privado, né? Mas normalmente é a própria prefeitura que tem interesse em preservar uma determinada área e a elaboração de um parque, ou um atrativo para a cidade, como é a questão do autódromo, enfim, aí depende do interesse da prefeitura. Perfeito. A Camila, ela pergunta se a prefeitura informa os dados, contatos da empresa vendedora do potencial. Não tem isso. O que pode acontecer é você já ter um termo de potencial transferível, e aí você ir na prefeitura, no setor, né, que elabora esses termos, e procurar saber qual é o nome da empresa para tentar entrar em contato, mas a prefeitura não faz essa interlocução, digamos assim. Tá. A Thaís faz uma colocação, uma pergunta sobre a OUC da zona portuária, que ela comenta que está em desenvolvimento como plano de intervenção. Ela pergunta se poderia ser feito algum comentário sobre a mesma. Uma operação consorciada diferente do que a gente apresentou hoje aqui, né? Não tem essa transferência de potencial. Gabriel quer falar alguma coisa sobre. ela tem uma diferença que ao invés de estar, quem está vendendo o potencial é a própria prefeitura, não é um terreno particular que tem. A do Porto é o contrário. Todo o Porto tem o seu potencial, tinha o seu potencial existente. A prefeitura dá mais potencial para esses lugares, desde que você compre. Então, em teoria, você compraria esse potencial da prefeitura. Eu tenho um terreno, pode fazer 10 pavimentos. Com esse potencial extra, eu posso fazer 20, digamos. E esses 10 a mais eu compraria da prefeitura. A única diferença é que a prefeitura vendeu todo o estoque de potencial que ela criou, né, extra, para a Caixa, e aí com esse dinheiro ela fez as obras para a Olimpíada. Derrubou a perimetral e tudo mais. Em troca, a Caixa criou um fundo que gere esses potenciais, que são chamados de CEPAC. A gente fala bastante no curso dessa operação, a gente ensina a calcular e tudo mais. E a Caixa ficou com a obrigação de fazer a urbanização, hoje já não tem mais, e vender esse potencial. Então, hoje, se você quiser construir, você vai na Caixa comprar esse potencial no porto, entendeu? Antigamente seria na prefeitura, a prefeitura iria fazer leilões de tempos em tempos. A Caixa chegou e comprou tudo de uma vez, 5 bilhões em potencial, e a prefeitura usou esse dinheiro. A diferença é essa, não é um terreno, não está viabilizando alguma coisa que existia, né? Um terreno que eu quero transformar num parque e tem um proprietário, eu preciso remunerar esse proprietário. Não, é a própria prefeitura que criou o potencial. Perfeito. Entendeu? Pessoal, aos presentes, às presentes, eu vou ter que pular algumas colocações, porque algumas me parecem muito referenciando o que estava sendo falado no momento. Tá? Então, o Marcelo Mancini, ele pergunta se poderia esclarecer qual a diferença de operação urbana consorciada de São Januário e o instrumento da transferência do direito de construir. E o quê? Desculpa que eu não escutei o final. E o instrumento da transferência do direito de construir. Na verdade, eu entendo que é o mesmo instrumento, né, do direito de construir. Não sei se é isso. Acho que eu não entendi a pergunta A exatamente. operação urbana, ela, como eu vou dizer, operacionaliza. Tentei evitar aí o operacionaliza, mas ela cria um quadro onde você está aplicando esse instrumento.
Lógico que o instrumento ele existe em outros casos, né? O plano diretor vai te permitir esse instrumento numa série de casos. A operação urbana, ela tem um objetivo nesse negócio. Então, por exemplo, nesse negócio, literalmente no negócio, né? Eu estou viabilizando a reforma de São Januário, estou viabilizando a criação de um parque, eu estou viabilizando o autódromo, né? Enquanto que a transferência é simplesmente uma relação, um negócio entre particulares. Eu tenho esse potencial, estou jogando para lá, porque por algum motivo eu não posso usar aqui, então tem essa possibilidade de eu transferir esse potencial, mas eu não viabilizo nada. Eu tenho meu terreno foi construído até onde dava e o receptor construiu até onde dava e continuam privados, né? Continuam sem uma viabilização de algum negócio específico, né? Que teria um benefício público, digamos assim. É o caso Perfeito. da operação interligada, né? Que é entre particulares, né? Do centro, que propicia uma transferência, né? De potencial para uma outra região da cidade. É, também é entre particulares, não é para benefício público, né? Isso, Para uma área pública, digamos assim, né? exato. Perfeito. A Flora coloca, faz a pergunta: são feitos estudos de impacto ambiental geral antes da OUC ou cada incorporadora é responsável pelo próprio estudo? Cada incorporadora é responsável. Quer dizer, essa empresa que vai administrar a venda, né, e a transferência do potencial, ela também tem que elaborar esses estudos de impacto, tá? Seja viário, ambiental, promover ações mitigadoras, se forem necessárias, enfim. Esse valor, digamos assim, arrecadado é para tudo isso também. E é a própria execução. Perfeito. A Eliana, ela coloca se existe alguma obediência ao limite de taxa de ocupação da área. Algum limite? Sim, sim, na verdade você tem. Pode haver a possibilidade de um incremento de taxa de ocupação, mas aí você tem que atender a essa taxa de ocupação. Perfeito. Tem operação que dá esse benefício de mais taxa de ocupação, né? Sim, Se ela não fala nada, se a operação não fala nada, você continua tendo que obedecer à taxa existente lá no local, que Perfeito. a legislação normal dá. Tá. Perfeito. O Guilherme, ele coloca, quando vocês falaram da área privativa de 100 metros, ele pergunta se inclui a varanda e se refere à média dos apartamentos ou todas as unidades deverão ter mais de 100 metros para estourar o coeficiente de adensamento. na verdade, o entendimento é porque está escrito área privativa. Então, isso inclui, claro, varandas. É, observando que, apesar de estar escrito área privativa, e muitas vezes áreas descobertas entram, né, para essa área privativa, isso não conta para efeito da área da unidade. Tá? Para esse cálculo. E não é uma média, na verdade, todas as unidades têm que ser maiores do que 100 metros quadrados. Mas a varanda Perfeito. entra nisso, né, Sabrina? Por exemplo, Eu entendo que sim, por varanda estar sim, escrito como área privativa. mas terraço descoberto não. Não, eu Tá. não vejo Eu dessa entendo igual. forma. Entendo igual você. Perfeito. O Tiago, ele pergunta se é permitido definir uma mesma área receptora de potencial de modo que ela seja receptora eventual de duas OC diferentes. Sim, e Sim, sim. É existe. claro que como a gente falou, é necessário ler. Se eu estou pegando potencial de duas operações consorciadas, eu tenho que ler na íntegra e ver se existe algum senão para essa para a possibilidade de colocar essas duas operações, adquirir potencial de duas operações consorciadas. Mas em algumas regiões existe sim a possibilidade
de ter mais de uma operação aplicada ao mesmo terreno. Perfeito. Pessoal, houve mais de uma pergunta. É importante evidenciar que essa aula aberta, a gravação dela vai ser disponibilizada depois nas mídias da PUC, tá? No YouTube, normalmente é o canal. A Cláudia pergunta sobre a OUC, Parque Legado Olímpico, especificamente, em qual órgão ela pode obter orientação sobre o cálculo da contrapartida? Essa do Parque Olímpico é a mais recente, então ela não tem regulamentação ainda, então eu aconselho a aguardar pelo menos o decreto de regulamentação. É, provavelmente não existe uma empresa formalizada, né, para fazer essa transferência de potencial. Então, essa que é a mais recente, eu sugiro aguardar um pouquinho para que isso se concretize. Então, Per- hoje, neste exato momento, não vai ter ninguém que possa orientar com relação a isso. Perfeito. Deixa eu ver aqui. A Thaís coloca: percebo que os produtores imobiliários costumam ser os principais beneficiados das OUCs. Gostaria que vocês comentassem sobre os benefícios e possíveis prejuízos da OUCs para as áreas receptoras, especialmente em locais que já existe uma tendência de adensamento. Tudo tem seu bônus, né, e ônus, né? Então, existe esse incremento de potencial, mas é claro que há necessidade de um estudo de impacto viário, por exemplo, né? Se você está na orla, você vai ter que atender o estudo de sombras, né? O potencial pode chegar a 18 pavimentos, mas se eu estou na orla, eu tenho que atender o estudo de sombras, e isso vai acabar diminuindo esse gabarito permitido. É, então, é claro que é, todo o aumento, né, de potencial em determinadas áreas vai haver junto a necessidade de estudo dos próprios órgãos. Se eu estou aumentando muito o número de unidades, vai ter que ser analisado pela Sete Rio para ver a questão viária, se, né, o aumento. Enfim, a questão do meio ambiente, né, da SUBCLA, que é a Subsecretaria de Licenciamento Ambiental, né? Então, vai passar por esses órgãos, né? Se for uma área que tem bens tombados e preservados, também vai precisar da liberação desses órgãos, né? Seja o IPHAN, INEPAC, pode ser que seja uma região que você tem até a possibilidade de adquirir um potencial, mas o IPHAN, por exemplo, diga, não, aqui não pode ter 15 pavimentos, de jeito nenhum. Então, é claro que em determinadas regiões esse impacto pode ser, é, tem que ser analisado, digamos assim. Complementando a resposta da Sabrina, é claro que uma operação urbana consorciada, as áreas receptoras, elas vão ter um maior aproveitamento, né, imobiliário, né? Obviamente que vai acontecer isso. De qualquer modo, a prefeitura estipula qual o máximo que esses empreendedores, que essas incorporadoras vão poder fazer nesses locais receptores. E esse máximo é feito baseado em estudos que a própria prefeitura faz, de aumento de gabarito, de aumento de taxa de ocupação, coisas que fiquem palpáveis, ou seja, a prefeitura estuda isso e dá o máximo que você vai poder fazer. Obviamente que se houver algum evento, algum macroadensamento, algum erro de cálculo da prefeitura, a prefeitura tem poder também de modificar as leis, né? Então é um instrumento de controle urbanístico e os técnicos da prefeitura estudam muito antes de lançar uma operação urbana consorciada dessa, né? Garantindo aí um equilíbrio. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer aqui, eu selecionei aqui, até pelas pessoas que não tinham feito perguntas, ainda não tinha selecionado as perguntas,
algumas para a gente poder responder. É importante a gente essa aula aberta é um oferecimento do nosso curso Legislação Rio. Ele está com matrículas abertas, ainda temos vagas, enfim, é um curso que está indo para a sua 18ª, 19ª edição, então fica aberto aí o convite. Então eu vou partir para mais algumas perguntas que eu selecionei. Que bom que tantos presentes, que bom que tantas perguntas, tá? É só porque a gente tem a limitação aqui do horário, a gente vai passar um pouquinho, mas enfim, eu vou aqui às últimas perguntas e depois a gente vai reforçar aí o nosso convite para o curso. Ana Júlia, ela coloca, no processo de elaboração de uma OUC, os estudos de impacto ambiental, de impacto de vizinhança, incluem métricas específicas para a integração paisagística e sustentável da área? Ela pergunta. Ou é algo que fica mais em segundo plano? Na verdade, faz parte desse master plan que essa empresa, né, que vai ser formalizada, vai precisar executar, né? A partir disso, tem todos esses projetos, seja de paisagismo, seja de integração com o restante da área, né? O impacto ambiental, enfim, tudo isso é elaborado por essa empresa, por essa sociedade, né, de propósito específico que vai envolver todas essas áreas. Isso na área doadora, digamos assim, né? Nas áreas receptoras, esse impacto vai ser pontual de acordo com as novas construções, com os projetos, e aí cada setor da prefeitura vai fazer a sua análise, né? Seja de de estudo viário, seja do meio ambiente, enfim, tá? Perfeito. A Beatriz, ela coloca, as CEPACs possuem algum local disponível para a consulta dos valores de cada área ou é necessário realizar uma solicitação específica para obter essas informações? Tem que ver a fórmula de cada operação quando é por fórmula, né? Porque quando é por uma relação entre terceiros, né? Aí é uma relação privada. Perfeito. O Gilbert, agradecemos aí a presença. Essas OU6, viabilizando um parque, autódromo, tendo, por exemplo, como setor receptor a Barra da Tijuca, podem incrementar um adensamento que o torne uma área caótica ainda mais. Nos estudos para a OC, leva-se em consideração a capacidade local de outras especificidades, como o trânsito 7 rio, drenagem de rio-água. Vocês têm alguma informação sobre essa questão? Sim, e tem que lembrar que essas OCs são instituídas por leis complementares, ou seja, elas são votadas na Câmara e por isso elas têm audiências públicas, debates e tudo mais. É bem aberto na Câmara. Perfeito. A Eliana pergunta: a legislação urbana é soberana até que haja uma análise e liberação dos órgãos competentes, certo? Ela coloca. Ela pergunta se essa colocação está correta. A legislação urbana é soberana até que haja uma análise e liberação dos órgãos competentes? No Rio é soberana sempre, a gente não pode fazer nada fora da legislação. É. Acho que eu não entendi a pergunta. Tá, enfim, se pelo chat vier a confirmação, eu já coloco para vocês. Pessoal, acho que a gente está concluindo aqui. A Maria Lobo, seria interessante um estudo de impacto comparativo entre OL6 e os BIDs, ela coloca. E aí, Gabriel, chutei a bola para você. Talvez. A gente está sempre verificando no trabalho o impacto de toda a legislação, né? A prefeitura hoje está pensando a legislação daqui 10, 20, 30 anos. E para pensar a legislação lá da frente, a gente vê o que está acontecendo agora, né? Mas o urbanismo é uma coisa lenta por natureza. Uma legislação que você aprova hoje, ela vai demorar para fazer
um impacto, né? Você vai começar a ver daqui a vários anos, porque uma construção leva seu tempo, né? Então, e várias construções levam muito mais tempo. Então, Observem, por exemplo, essa primeira, né, do Parque da Barra da Tijuca, ela foi feita em 2013, né? Quer dizer, ela ainda não acabou o potencial dela, e ainda teve que ser prorrogada para ser possível a venda. Então, é um instrumento que não é tão utilizado assim nos dias de hoje e que é, como o Gabriel falou, demora muito para a gente observar esse impacto de fato. Então, é claro que vamos supor que houvesse um boom imobiliário utilizando essa operação consorciada. Aí, dentro de alguns anos, a gente veria o impacto disso. Mas, pontualmente, a gente vê que alguns empreendimentos é que utilizam esse potencial, né? Então, aí é, é mais difícil a gente observar esse impacto, que precisa de tempo realmente para ser implantado, né? Perfeito. Pessoal, a gente vai concluir por aqui. A gente queria agradecer muito a presença de todas e de todos. Tá? Ficaram, obviamente, a gente procurou aqui, dentro da medida do possível, responder as perguntas. Então, queria aqui abrir quer dizer, eu como coordenador do curso, quer dizer, um curso de 30 horas, 10 aulas de 3 horas, às segundas-feiras. É um curso que tem sido muito proveitoso para todos os presentes, enfim, esclarecedor da legislação, com uma série de estratégias, quer dizer, com aulas expositivas, aulas de exercícios, com troca entre esses três mestres aqui da legislação. Então, eu queria passar para cada um deles fazerem aqui um fechamento da nossa aula aberta, mais uma vez agradecendo a presença de todas e todos, enfim, passando aqui na ordem do meu monitor, Sabrina, depois Gabriel e, por último, Manuel, para fechar aí o convite para mais uma turma que a gente está com matrículas abertas e, mais uma vez, agradecendo aí a todas e todos pela presença aqui na nossa aula. Eu agradeço a presença de todos. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com esse conhecimento, da legislação. Claro que não dá para a gente esclarecer tudo numa aula aberta, mas, digamos assim, o nosso interesse é justamente passar esse conhecimento para que todo mundo tenha mais facilidade com esses instrumentos legais, que aparecem a todo instante e que muitas vezes são interessantes, é, para os empresários, enfim, para os projetos. E, enfim, quem sabe vocês se interessam aí pelo curso, vão ser muito bem recebidos. Eu espero que a gente possa contribuir com vocês. É isso. Boa noite. bom, pessoal, boa noite. Obrigado por vocês estarem presentes. Eu só vou fazer um comentário que eu li a pessoa que fez aquela pergunta da outra legislação, eu li ela explicando. Realmente, toda legislação que a gente faz, ela continua subordinada às legislações de proteção. Então, se tiver uma proteção histórica, você não pode passar dos limites da proteção histórica. Se tiver uma proteção ambiental na região, que era o caso da sombra, né, na praia, você não pode passar. Isso acontece, por exemplo, com qualquer legislação, por exemplo, a mais-valia. Se você tiver uma mais-valia numa região onde tem uma proteção do IFAM, você não vai passar da proteção do IFAM e não tem conversa, entendeu? Ainda que você pague a prefeitura para fazer os andares a mais, se o IFAM não deixar, não deixou, entendeu? Então tem essa subordinação, não é um libera geral, não. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui, teve mais de 60 pessoas quando eu vi, foi bem bacana. Eu espero encontrar vários de vocês no curso, o curso é bem bacana, é bem aprofundado e acho que contribui bastante para quem trabalha nessa área de legislação. Um abraço. Obrigado aí, Gabriel. Pessoal, olha que incrível, né? 2022, uma lei
do Parque de Inhoaíba. 2024, há um ano, 2 leis de operação urbana consorciada, uma novinha de julho de 2025, isso altera completamente o aproveitamento dos terrenos receptores. Ou seja, essas informações que a gente passou nessa aula de hoje, que são quase que uma amostragem da dinâmica do curso, mostram que informação é muito importante para você poder atuar, seja nos projetos, seja nas incorporações, seja fazendo negociação do terreno, seja sendo dono do terreno. Se você é dono de algum terreno, de uma operação urbana dessa, receptora, seu terreno já valorizou 30% só hoje. Então, assim, realmente é uma coisa muito importante, não só a gente fazer o curso, obviamente que aqui eu vou defender o curso, que é um curso que está já validado por diversas turmas, mas também incentivar vocês a ficarem próximos da legislação, porque ela é dinâmica e a gente precisa ficar junto, dessa informação, e o curso é uma forma de vocês estarem sempre presentes. Temos pessoas que já fizeram 3 vezes o curso, né? E participam das aulas abertas, ou seja, eu incentivo fortemente vocês a estarem próximos aqui desse grupo, desse curso, né? E desse network todo que vocês estão vendo aí, diversas pessoas do mercado aí participando da aula aberta e diversas pessoas de várias representações aí que a gente tem só nessa amostra da aula aberta. Então, eu queria agradecer a vocês a presença de hoje e fazer o convite, reiterar o convite do Marcelo Bezerra e do Gabriel e da Sabrina que acompanhem a gente nesse semestre aí para o nosso curso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Bom, pessoal, com essa fala final, a gente encerra aqui a nossa aula aberta. Algumas vezes aqui no chat foi colocado, eu vou colocar aqui uma última vez. Então, uma excelente noite a todas e todos. Mais uma vez, muito obrigado. E aqui no chat, o nosso convite, enfim, as matrículas estão abertas. Obrigado aí a todas e todos.